Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, de muitas formas, define a economia do Brasil: a informalidade. E isso não é só um número numa planilha, não. É a realidade de milhões de pessoas e que acaba moldando o destino de todo mundo que sonha em ter o próprio negócio por aqui. E olha, para guiar a gente nessa conversa, nossa análise detalhada hoje foi toda feita a partir da leitura do texto A Informalidade Toma Conta do Brasil, que está no livro Prosperidade Reprimida, do autor Pedro Cascais Filho. A gente vai usar as ideias dele para entender essa jornada. Então, bora lá. O nosso roteiro de hoje vai seguir a verdadeira saga, a corrida de obstáculos que o empreendedor enfrenta. A gente começa entendendo a escala do problema, depois vê o choque de realidade entre o sonho e o que acontece de verdade, encara o labirinto da burocracia e a armadilha das leis, para no fim entender por que a informalidade faz tanto sentido. Primeiro de tudo, a gente precisa ter noção do tamanho do monstro, né? Afinal, o quão grande é a economia informal no Brasil? Os números, olha, são de cair o queixo. Pensa comigo, existem mais ou menos 15 milhões de empresas funcionando na informalidade. 15 milhões. É um universo inteiro de negócios que opera totalmente à margem do sistema oficial. E claro, essas empresas empregam pessoas. Aí, a gente está falando de aproximadamente 50 milhões de trabalhadores informais. É uma fatia gigantesca da nossa força de trabalho, vivendo sem direito a nada, sem a segurança da carteira assinada. E o pior é que isso não é de agora. É uma maré que vem subindo, há décadas. Esse gráfico aqui deixa isso bem claro. Em 10 anos, a segurança da carteira assinada foi diminuindo, enquanto a informalidade explodiu. A base da nossa economia estava mudando, e não era para melhor. Agora, vamos sair um pouco dos números e ir para o lado humano da coisa. Quem é essa pessoa que decide abrir um negócio? O que ela sonha e com qual realidade ela dá de cara? Geralmente, o perfil é de um ex-funcionário, sabe? Alguém que perdeu o emprego ou simplesmente não via mais futuro onde estava e resolveu arriscar por conta própria. Muitas vezes, essa pessoa é excelente no que faz. Uma ótima cozinheira, um mecânico de primeira, mas não tem a cultura empreendedora. Ela se ilude com a propaganda de que é fácil, que dá para fazer fortuna, mas não sabe calcular custo, não sabe vender, não entende nada de lei. E é aí que vem a primeira porrada, o que o autor chama de choque de realidade. O empreendedor descobre que o sistema não tem nada a ver com o que o discurso oficial pinta. Ele se vê, de repente, na frente de um monstro burocrático super complexo e, para ser sincero, bem hostil. E esse choque de realidade é só a porta de entrada para o próximo desafio, que é um verdadeiro labirinto de regras e, claro, de impostos. 60. Guarda esse número. É a quantidade aproximada de tributos diferentes que um empreendedor precisa entender e pagar no Brasil. 60. É uma loucura. E a coisa não para por aí. Esses impostos vêm de tudo que é lado. Tem os federais, os estaduais e os municipais, cada um com suas próprias regras, suas portarias, tudo mudando o tempo todo. Para uma microempresa, acompanhar isso, sério, é praticamente impossível. E no meio desse caos todo fica a pergunta: tem alguém para orientar, para ajudar o pequeno empreendedor a se virar nesse mar de regras? A resposta, infelizmente, é não. A maioria dos órgãos públicos age como se fosse a polícia, sabe? Para fiscalizar e punir. Eles partem da ideia de que ninguém pode dizer que não conhece a lei, mesmo que seja um emaranhado tão complexo que nem advogados e juízes conhecem tudo. Isso deixa o pequeno empresário totalmente vulnerável a multas, a golpes e até extorsão. E se a burocracia e os impostos já parecem um pesadelo, o texto do Pedro Cascais Filho aponta para algo que ele descreve como ainda mais calamitoso para as pequenas empresas: a justiça do trabalho. Agora se prepara para esse dado porque ele é um absurdo. O Brasil, com só 3% da população do planeta, acumula mais processos trabalhistas do que todo o resto do mundo, somado. Não é um pouco mais, é mais que o planeta inteiro junto. E o sistema não é o mesmo para todo mundo. As empresas gigantes, com seus exércitos de advogados, usam a justiça a seu favor, ganham tempo, parcelam dívidas. Já o pequeno empresário, aquele que trabalha lado a lado com o funcionário, que combina as coisas na base da confiança, da palavra, ele é simplesmente massacrado. Ele não tem a papelada toda que a lei exige e quase sempre perde a causa, muitas vezes perdendo tudo o que construiu. E o resultado disso tudo está resumido nessa frase poderosa do autor:
Existe hoje um verdadeiro medo de empregar. O custo e o risco de um processo são tão absurdos que contratar alguém vira motivo de pânico para o pequeno empresário. Então, depois de passar por essa gincana de obstáculos, a gente chega na conclusão que é lógica. A informalidade não é uma escolha por maldade ou por desonestidade. É uma questão de sobrevivência, pura e simples. E aqui a gente chega no ponto central, na falha principal do sistema, segundo o autor. É uma coisa só: tratar os desiguais como se fossem iguais. A mesma regra que vale para uma Petrobras da vida, vale para uma floricultura de bairro. São realidades que não têm nada a ver uma com a outra, mas são julgadas pela mesma régua, pelas mesmas leis complexas. E essa citação ilustra a situação de um jeito brilhante. O autor usa uma regra de economia: a moeda forte sempre expulsa a moeda fraca. Nesse dilema do empreendedor, a legalidade é a moeda fraca, cheia de risco, de custo. A sobrevivência é a moeda forte, e ela sempre ganha. Portanto, a conclusão é inevitável. Quando o sistema formal só oferece custo, complexidade e um risco gigantesco, sem dar nenhum benefício de verdade em troca para o pequeno, operar na informalidade deixa de ser uma falha de caráter e se torna a única estratégia racional para sobreviver. Essa jornada toda mostra que a informalidade não é a causa do problema, mas sim a consequência de um sistema que empurra os empreendedores para a margem. A luta por um ambiente mais justo inspirou movimentos como a Simpev, que hoje a gente conhece como a AMP, que buscam reescrever essa história. Para explorar mais a fundo essa e outras análises, o site empreendedorismoempauta.com.br é um ótimo ponto de partida. A pergunta que fica é: se um sistema formal cria mais medo do que oportunidade, não seria a hora de repensar as próprias regras do jogo?